Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Voltamos, meus amores. Como vocês estão? Estão conseguindo fazer essas atividades? Nós já estamos na reta final, como eu já venho falado nas outras aulas, tá? E hoje nós vamos estudar medida de capacidade. O que será estudar medida de capacidade? A gente aprende no outro nome. A gente não aprende, eu vou ver a medida da capacidade de determinado objeto. Não, a gente aprende com uma palavrinha que é o litro. Litro é uma medida de capacidade. Eu vou ver a quantidade de líquido. Na medida de capacidade, a gente usa o líquido. Ou seja, é aquela parte que a gente chama da água. Tem a parte sólida, é a medida de massa. A gente estudou na outra aula, a medida de massa. Estão lembrados? A gente viu peso, a gente comparou um peso com o outro. E na medida de capacidade é o litro. O litro é a medida padrão. É dali que eu vou tirar o que é menor que o litro e o que é maior que o litro. Quando a gente pega objetos, a gente compara entre o litro. O litro é a medida padrão. O litro, a gente tem 1 litro, mas pode ter 1000 litros, mas também pode ter 500 litros. Então, eu tenho a medida padrão, eu tenho o submúltiplo, o menor, que é a medida padrão, que é o litro, e tem o que é maior que o litro. São os múltiplos, tudo aquilo que é acima do litro. Foi acima do litro, ele vai ser um múltiplo, é a mais. Foi menor, é o submúltiplo. Então a gente usa isso no nosso dia a dia. Assim como a gente usa a medida de massa, a gente também usa a medida de capacidade nas nossas atividades diárias. Até porque a gente usa, quando a gente vai comprar leite, se for comprar refrigerante, se formos comprar suco, tudo isso a gente usa a medida de litro. Se vamos tomar café, que aí a gente vai usar ainda uma medida bem pequenininha, porque é bem menor. Então, tudo isso, vocês vão passear com mamãe, com papai e vão lanchar. Você vai comprar a medida de massa, que é a parte sólida, que é o lanche, que a gente chama, e vai comprar a medida de capacidade, que vai ser o suco ou o refrigerante. Então, essa medida de capacidade é o que a gente chama daquela parte líquida, do suco, do refrigerante, da água que a gente bebe, Na nossa casa a gente bebe água, a gente tem ou uma garrafa de água, um garrafão de água, um copo de água. Tudo isso a gente vai medir através da medida de capacidade. Existem outras medidas bem menores. Quando vocês tomam o todinho, quando vocês tomam o Yakult, são medidas bem menores que o litro, mas não vai deixar de ser uma medida de capacidade, porque eu estou medindo, eu estou vendo a parte líquida, quanto tem de líquido naquele objeto, naquele recipiente. Então isso são medidas de capacidade. Isso a gente usa no nosso dia a dia. A gente trabalha no nosso dia a dia com essas medidas. Agora a gente não tem o costume de estar medindo. Você vai tomar água, vai pegar, peraí, tem que ter um copo de medida
porque eu vou medir a quantidade de líquido que eu vou tomar. Não, a gente ingere o líquido na medida que a gente vai tendo, o nosso corpo vai tendo necessidade. A água a gente tem que beber sempre, né? Independente, tem que beber água. Se for tomar suco, a gente vai ver ali. Refrigerante, a gente já bebe, mas tem restrição, não é? Porque o refrigerante não é muito bom para a nossa saúde. Mas a gente toma o refrigerante. O suco, a gente toma o suco em quantidade que a mamãe bota, ou que a gente mesmo coloca no copo. É uma medida de capacidade. Né? Agora a gente não vai ficar medindo, né? Eita, deixa eu ver hoje quanto de líquido eu tomei. A gente não mede, a gente vai somente ingerindo. Mas a gente usa essa medida na matemática. A matemática nos mostra isso. Tem como a gente saber, né, quanto a gente está bebendo. Existe uma medida, existe um copo, que eu vou mostrar a vocês, que tem medidas líquidas, né? Pra gente nos organizar, para ter uma boa saúde, né? A gente toma o leite, o refrigerante, o suco, toma o café e outras coisas que são líquidas e que a gente ingere ou que a gente usa, né, na limpeza. Se a gente usa sanitária em casa, a gente usa o líquido. Se a gente usa desinfetante, a gente usa o líquido, não é? Então, aquele líquido, quando a gente pega, ele vai ter a quantidade que vem ali. Aquela quantidade vai dizer a você se ela é maior que o litro ou menor que o litro, para saber quanto a gente vai usar. Porque quando diz assim, vamos ver 2 litros. Como é 2 litros? Então a gente vai pegar, imaginar um objeto que possa comportar 2 litros para entender. Mas se pedir 100 ml, ó, 100 ml, 100 mililitros, ele é, ó, bem menor do que meio litro. É bem pouquinho. Mas ali, o remédio, a gente toma remédio, não toma? Vocês já viram aqueles copinhos de remédio? Aqueles copinhos também é medida de capacidade. Você vai olhar ali quanto nós temos que ingerir daquele medicamento líquido que temos que tomar. Isso faz parte, né, da matemática. Então a matemática a gente usa ela no nosso dia a dia em várias coisas que a gente está usando. Às vezes a gente nem percebe, mas estamos usando a matemática, tá certo? Então pega aí a atividade, o livro, a folhinha, vamos colocar em prática, vamos lembrar do que a gente usa, que é líquido, né? E vamos fazer a atividade, tá certo? Eu aguardo vocês na próxima aula e fiquem com Deus. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, todos se cuidando, se protegendo e realizando as atividades e assistindo aos vídeos, ok? Não esqueçam nunca que Tia Lânia continua com saudade de todos e junto com vocês também, esperando que tudo isso passe, ok? Vamos ao nosso vídeo? Vamos lá! Abram o livro de vocês na página 493 para acompanhar o conteúdo. Na aula passada, nós falamos sobre vermes e sobre as doenças que eles podem causar. Eles são parasitas e eles podem causar uma doença chamada verminoses. Porém, para essas doenças, tem tratamento, tem prevenção, e elas também apresentam alguns sintomas, né? Então vamos observar alguns deles. Vamos ver primeiro aqui a doença chamada verminose, né? Isso causada por vermes. A ascaridíase, que é a lombriga, a teníase, que é a solitária, a esquistossomose, enfim, vários outros vermes aos quais falamos no vídeo passado. Esses vermes, eles costumam ficar no corpo do ser vivo, ou de animais, ou do ser humano. Então, ele fica no corpo da pessoa
e através das fezes eles são liberados, certo? Então, por conta de ser liberado pelas fezes, os lugares que não tem tratamento de esgoto, saneamento básico, né? Não tem lugar para fazer, não tem banheiro, essas coisas, não tem água encanada, então as plantas ficam contaminadas, a água, né, que vai ser utilizada pelas pessoas, e também o solo, o rio e os rios e o solo ficam contaminados porque as pessoas fazem suas necessidades fisiológicas fora do vaso sanitário, fazem terrenos, fazem lugares que não são adequados. Então, por conta disso, é propício para pegar as verminoses. Ela apresenta alguns sintomas, como por exemplo, diarreia, vômito, dor de barriga, né, que é a dor abdominal, a falta de apetite, a perda do peso, a pessoa emagrece, febre, fraqueza, palidez, a pessoa fica pálida, sem cor, né? Barriga fica inchada, você sente indisposição, muitas vezes tontura e até pode causar problemas respiratórios. Geralmente as verminoses são transmitidas, como eu falei, por causa da falta do saneamento básico. Ou seja, a casa não tem água encanada, a casa não tem serviço de esgoto, os esgotos são assim na rua, né, a céu aberto. Então, muito perigoso esses lugares que tem os esgotos correndo pelas ruas, sem água encanada, né, sem água tratada. Então, a falta de saneamento básico é um dos motivos principais também para pegar essas doenças. E também o manuseio do alimento, onde você vai guardar seus alimentos, né? E sabendo-se que os vermes, eles são, o ser humano é hospedeiro dele, ou seja, ele fica instalado na pessoa, não é isso? Então, como é que pode ser transmitido? Pode ser transmitido pelo consumo, né, dos alimentos mal cozidos, alimentos, água contaminada, né, que são depositados ovos, água suja, né, água aparentemente limpa, mas às vezes estão contaminadas. Apresentar pequenos ferimentos, né, machucados, lesões na pele, então pode ser transmitido também para outras pessoas por conta da pessoa estar com ferimentos. E também entrar em contato direto com as fezes das pessoas, né? Então evitar banhos de rios, não é isso? Porque é perigoso também e pode pegar através disso. O tratamento geralmente pode ser feito, primeiro a pessoa faz exames para descobrir, exames laboratoriais, né, passados pelo médico, e vai ser tomado uns remédios chamados vermifugos, que são remédios específicos para as verminoses. E também pode ser passados remédios naturais, homeopáticos também. Porém, a prevenção é mais importante do que o tratamento, então melhor a gente prevenir, como diz a frase, né, melhor prevenir do que remediar. Então, o saneamento básico, isso, e elas podem ser evitadas. Das coisas principais para a gente evitar as verminoses são os bons hábitos de higiene que a gente deve ter, ou seja, dormir em lugar limpo, né, lençóis limpos, escovar os dentes com frequência, principalmente antes de dormir, comer alimentos saudáveis e bem lavados, bem cozidos, assim. O preparo tem que ser importante na hora de preparar a água que vai ser utilizada, né, para fazer esses alimentos, o banho diário, o uso do vaso sanitário, ao invés de fazer suas necessidades em lugares que não são banheiro, né, em terrenos baldios, não pode. Manter cabelos limpos, né, unhas cortadas, né, para poder... A unha é um lugar bastante propício para adquirir essas verminoses. E vestir roupas limpas,
né? A higiene das mãos com frequência, né? Alimentos devem ser preparados com água limpa, bem lavados em água corrente, principalmente frutas, verduras, né? Coisas que você vai comer crua também. Consumir água filtrada ou fervida, né? Não beber qualquer tipo de água. E evitar comer também carnes crua ou mal passada. Andar calçado, né? Isso, evitar estar descalço, principalmente se for na rua. Em casa, tudo bem, mas na rua evitar. E a prevenção melhor é que no lugar que a gente mora, que a pessoa mora, tenha o saneamento básico, né? Ou seja, o tratamento de água, de esgoto, água encanada. E os hábitos de higiene, como eu falei, a higiene com o alimento, com as frutas. E também as pessoas que forem contaminadas devem procurar o médico para se cuidar. Certo, minha gente? Por hoje é só, certo? Realize as atividades de vocês, ok? E continuem em casa, se cuidando, se protegendo, certo? Um cheiro para todo mundo. Tchau. Até o próximo vídeo.